Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Colocando nossa atenção agora ao início do culto, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Isaías 53. Isaías 53, a partir do versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Queridos, feche sua Bíblia em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu vou ler novamente, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção no que essa palavra diz e imaginasse a cena. Porque quando fala que Jesus foi castigado, ele foi moído, isso aqui não é literário, isso aqui é fato. Jesus foi realmente moído por nós, a sua carne foi moída, ele sofreu demais. Feche os olhos, queridos, imagine uma cena agora enquanto eu leio, e já coloque seu coração diante do Senhor. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Querido, Jesus foi para a cruz, sofreu, se humilhou, e não abriu a boca, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para poder louvar o nome dele. Então não despreze esse momento, queridos. Não vamos desprezar essa oportunidade que temos de estar aqui hoje para poder louvar o nome do Senhor. Que possamos cultuá-lo, que possamos adorá-lo pelo que ele fez por nós, mesmo não sendo merecedores. Que a sua morte na cruz possamos fazer valer a pena, que possamos fazer o mínimo possível, que é agradecer pelo que ele fez por nós, mesmo não merecendo. Porque se formos colocar na balança, não somos merecedores até hoje, porque erramos todos os dias. Mas o Senhor mesmo assim, derramou cada gota do seu sangue pela minha vida, pela sua vida, para estarmos aqui hoje, com essa oportunidade. Deus querido, Deus santo, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por esta oportunidade, que possamos, ó Deus, aprender a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas, que às vezes esquecemos, ó Deus, que às vezes não valorizamos o quanto deveríamos valorizar, e nos ensina, Senhor, a andar em seu caminho, cada dia mais em nome de Jesus, que possamos ser gratos, que possamos, ó Deus, valorizar este momento de culto a Ti, e possamos cultuar, ó Deus, em espírito e em verdade, não apenas para cumprir, ó Deus, mais um domingo de culto, mais um protocolo, ó Deus, mas sim, ó Deus, adorá-lo, cultuá-lo, com toda adoração, ó Deus. Receba, Senhor, este momento de culto a Ti, e que possamos sair daqui transformados, ó Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, com a Tua palavra cheia em nossos corações e viva, para que possamos fazer a diferença, ó Deus, lá fora, para que possamos alcançar vidas, ó Deus, para trazer a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém?
Nós temos muito pelo que agradecer, amém? Que nesse momento o Senhor possa te ajudar a lembrar de tudo que Ele já fez por você. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Eu bem sei, eu não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é o novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Nós só temos que agradecer ao nosso Senhor todos os dias. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Eu bem sei, eu não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é o novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez, pelo céu estrelado que nos traz paz, pela mão que se estende para fazer o bem, e por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Que toda a nossa gratidão seja dada a Ele, amém? E que nesse momento o Senhor possa trazer no seu coração
aquele primeiro amor, o momento no qual você se converteu, em que você se encheu do Espírito Santo e você não conseguia controlar, que você queria sair gritando, falando de Deus para todo mundo. Que nesse momento você peça para o Senhor te encher com o Espírito Santo, trazer esse primeiro amor novamente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare que as suas mãos você vai levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Você pode dizer isso? Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo. Que nesse momento você possa se colocar no lugar de criatura que teve um Criador e que sabe que Ele vai fazer tudo na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?
E se você ama a Deus, cante essa canção de todo o seu coração. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar da glória, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada criança aqui representada. Ó Deus, que elas venham, meu Pai, entender e compreender as tuas vontades sobre a vida delas. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a vida delas, a vida daquelas que estão aqui no templo, aquelas que estão em casa. Ó Deus, continue abençoando, ó Pai. Abençoe esse ministério. Levante pessoas, ó Deus, para trabalhar com crianças, ó Pai. O Senhor possa estar capacitando, ó Deus, líderes cada vez mais, ó Pai. E principalmente, ó Deus, os professores, as tias, ó Deus, que venham estar cada vez mais empenhados em dar a ministração de Jesus para elas. E nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegou o momento de você adorar o Senhor através dos seus dízimos, das suas ofertas. E aqui vai ser projetado o QR Code da igreja. Se você deseja ofertar através do Pix, irmãos, Deus vê tudo aquilo que você tem feito e Deus vai retribuir, tá joia?
Tem aqui, tem lá no fundo também, você é livre para fazer isso nesse momento. Nós falamos muitas vezes a serviço do rei, nós falamos muitas vezes a serviço, né, dos nossos deveres, que nós temos que trabalhar na obra, aquele negócio todo, né, que Jesus ensina. E isso não está errado, nós temos nossos deveres, mas também, presta atenção, nós temos nossos direitos também. Então hoje nós vamos falar sobre esses direitos que nós temos, porque às vezes nós só falamos, né, se eu tenho que trabalhar, mas olha só, aquele servo fiel, ele entende que trabalhar é bênção na obra de Deus, então não há problema, mas outras pessoas, e isso precisa ser mostrado na Bíblia, ela acredita assim, eu tenho que fazer, eu tenho que, não estou falando de culto, porque o congregar é bíblico, o congregar precisa acontecer, a gente precisa estar aqui, e ter amor pela congregação, ter amor por nossa igreja, por nossa comunidade, isso não se fala. Mas o que eu estou dizendo é, nós temos algumas recompensas, porque eu sirvo a Deus com fidelidade. As recompensas do servo fiel. Se você serve a Deus, olha só, não é somente dentro de uma igreja, é lá fora. Se eu sirvo a Deus, eu tenho algumas recompensas. E nós vamos falar nessa noite. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. É uma alegria e ao mesmo tempo uma responsabilidade em pregar a palavra de Deus, porque Deus irá requerer de nós tudo aquilo que for falado. E se for pregado erroneamente, Deus vai requerer de mim, daqueles que ensinam também a palavra. Irmãos, nós estamos na era da tecnologia, e por graça de Deus, depois, após o culto, vai ser distribuído no WhatsApp da igreja, tá bom? Naquele da igreja apenas. Esse vai virar um e-book, essa mensagem. Pensa no e-book chique que ficou. Então, nós vamos disponibilizar gratuitamente. Depois você pode compartilhar com quem você quiser, porque ficou muito legal. Hoje o serviço da IA tem feito um bom trabalho nessa parte. A IA não pode substituir a tua capacidade intelectual, tá bom? Tanto é que se você não souber dar os comandos, os prompts, a IA não vai entender. Então, a IA, a inteligência artificial, é apenas uma ajuda. Tá? Ela não pode fazer aquilo que o Espírito Santo deseja fazer. Agora, isso que nós vamos disponibilizar é feito com a ajuda da inteligência artificial, porém, vindo de uma inteligência humana. Tá? Não pense você que a inteligência artificial vai... Não, é uma aliada para o ser humano. Amém? Amém. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando-os nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar mais uma vez? E hoje a mensagem hoje é boa, hein? Hoje a mensagem é impactante. Vamos pedir orientação do Espírito Santo de Deus. Pai, mais uma vez quero agradecer a Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso na Tua presença. E eu peço a Ti, Senhor, fale conosco nessa noite. Ó Pai, que essa mensagem alcance vidas. Que essa mensagem, ó Deus, alcance pessoas. Que possamos, ó Pai, estar olhando com maior intensidade para o Senhor. Que possamos estar alcançando mais, ó Pai, fazendo mais para o Senhor, porque o Senhor é o dono da obra. Nos ajude, Pai, nos capacite, Senhor. Que sejamos recompensados pela nossa fidelidade a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus não chamou para sermos discípulos ativos, não apenas na igreja. Quando Jesus ele olha a multidão, e ele percebe que aquela multidão estava sem pastor. Jesus percebe que aquela multidão precisava de alguém que orientasse, que alguém que ensinasse o caminho para elas. E Jesus então ele olha, observa a seara, e Jesus olha para os seus discípulos. E ele diz assim, a seara, vocês estão vendo, é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Olha o tanto de gente que precisa ser salva, que precisa ouvir do Evangelho. Mas os trabalhadores são poucos, não tem. E hoje há um dito que ainda está faltando trabalhadores. Irmãos, mas se nós formos pensar assim o tempo todo, nós vamos estar fomentando algo na nossa mente que falta mesmo. A gente sabe que falta por um lado. Mas a disponibilidade minha que precisa acontecer. Olha só, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, aqui uma oração,
peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então eu vou orar para Deus enviar trabalhadores. Mas e a mim? Senhor, usa a minha vida. Senhor, me use. Alguém está aqui precisando de um conselho, eu vou ligar para alguém para que venha aqui. E eu posso fazer isso. Então eu sou um servo, se eu sou um servo fiel, se eu sou um discípulo fiel, eu vou fazer esse papel. E nós temos algumas recompensas diante disso. O reino de Deus é fato que precisa de trabalhadores, mas poucos estão realmente engajados. Irmãos, muitas pessoas não querem saber de trabalhar na obra de Deus. E quando você trabalha na obra de Deus, quem é o patrão? Jesus. Nós vamos continuar trabalhando, nós temos o nosso serviço, a nossa empresa, nosso trabalho, porém, é ali que Deus deseja te usar, no seu trabalho. Lá existem pessoas que necessitam de ouvir do Evangelho, de ouvir das boas novas, de ouvir de Cristo, e Deus deseja te usar. E eu não posso, às vezes, ficar falando o tempo todo que a seara precisa de trabalhadores, porque aqui era o início do Evangelho. Aqui estava começando a grande comissão. Olha hoje, olha o tamanho da cidade. Quantos membros nós temos aqui na igreja? Alguém sabe? 120 no máximo. E olha só se tem 120 aqui hoje. Não tem. Irmãos, 120 membros. Quantas pessoas tem na cidade de Araçatuba? Mais de 200 mil. Olha só, 223 mil. Olha o trabalho que a igreja precisa fazer. Entende? Olha o tanto que dá para a igreja crescer. Irmãos, isso aqui também é uma mudança de mentalidade. A gente precisa entender que o crescimento é saudável. O crescimento precisa acontecer, porque senão a igreja agora, lá fora, vai ficando uma igreja doente. A igreja precisa avançar. Agora a igreja precisa trabalhar. Depois eu vou falar um pouquinho, nós vamos estabelecer na igreja casas de paz. E vai precisar de trabalhadores. Já vai matutando aí na tua moringa que Deus deseja te usar. Amém? Eu não posso ficar a semana toda em casa, irmãos, e a obra de Deus precisando. Eu não posso fazer isso. E Deus quer me usar. O reino de Deus precisa urgentemente de trabalhadores. Cristo está às portas. Já pensou? Domingo que vem nós viemos aqui para a igreja com as portas fechadas. Por quê? Jesus voltou. Aí não precisa mais de trabalho. Então, no nosso tempo, eu quero chegar no céu e apresentar para Deus: Senhor, nós trabalhamos para Ti. Senhor, olha aqui quantas almas nós alcançamos. Tiramos das drogas, tiramos das violências e alcançamos para Ti por intermédio do Senhor. Esse o papel da igreja. Se você está aqui hoje, é porque alguém orou por você, alguém trabalhou em prol de você, te evangelizou de alguma maneira. E o evangelho não vai parar em mim, irmãos. O evangelho não vai parar em nós. Nós vamos proclamar, nós vamos falar em nome de Jesus. Porque hoje, se você notar, muitos querem as bênçãos do reino de Deus, mas poucos querem se envolver com a obra. E assim no nosso trabalho também, não é? Na sua empresa que você trabalha, todos estão engajados ali com o trabalho da empresa? Não, claro que não. Olha só, mas nós estamos falando de um outro contexto, que é o contexto da obra de Deus. Agora Deus é quem é o meu dono. Deus é o meu patrão. Então nós vamos fazendo, até mesmo quando você oferta, quando você dizima. Isso também é um modo de você trabalhar na obra. Sabia disso? Porque às vezes não tem condições de ir, não dá. Por conta do tempo, por conta do trabalho, isso é natural. Mas Deus sustenta o teu povo. E Deus está chamando, quem é discípulo aqui de Deus? De Cristo? Discípulos comprometidos. Amém? Está comprometido com Deus e com a sua obra? Para servir dentro e fora da igreja. E Deus vai levantar, irmãos. Nós estamos engajados num tempo de oração. E depois eu vou falar com o pessoal também. Quinta-feira, nós vamos marcar uma reunião com todos que fazem trabalho na igreja, de alguma forma. Se você trabalha, você vem aqui, a gente vai bater um papo muito gostoso. Precisamos fazer isso. E Deus está te chamando. E o primeiro chamado é para servir na obra de Deus. Você não veio, olha só, presta atenção. Você não nasceu aqui, vou colocar Araçatuba, tá? Você não nasceu aqui em Araçatuba para acordar, trabalhar, estudar, dormir. Acordar, trabalhar, estudar e dormir só. Não. Se você é uma testemunha do Senhor, se você é um discípulo de Jesus,
Você foi chamado para servir na obra de Deus. Isso é no cotidiano, isso é no dia a dia. E nós vamos fazer isso porque Deus chamou, e agora eu entendo, sabe por quê? Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus. Quem é obra-prima de Deus? Você não é? Quando alguém olha para alguma coisa, um objeto bonito, olha que obra-prima, que maravilha. Olha esse quadro de Van Gogh, esse quadro, que lindo, olha que obra-prima. Nós somos obra-prima de Deus. Você consegue mensurar isso? Criados em Cristo Jesus. Então não tem como sair fora. Hoje nós somos discípulos, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Está tudo planejado. Deus já planejou. Então hoje nós viemos aqui, nós somos discípulos de Cristo e nós vamos avançar, nós não vamos retroceder. Isso vai na nossa casa, isso vai na nossa vida. Quando eu sou fiel a Deus, quando eu estou engajado com o reino de Deus, isso começa a avançar em outras esferas, dentro de casa, na sociedade, porque agora eu estou sendo obediente a Deus. Essa é uma palavra-chave, obediência. Deus me chama. Vem cá, meu filho, quero você na minha obra. Não, Senhor, eu não. Gente, a gente já viu isso muito isso na Bíblia e não dando muito certo. Porém, Deus começa a levantar pessoas. Quando Moisés estava trabalhando para Deus, na obra de Deus, Moisés morre e levanta outro líder. Moisés já havia preparando Josué para substituí-lo. E Deus coloca agora Josué na missão no lugar de Moisés. Olha só, não é apenas uma troca de líder ali, não. Josué, ele ia ter que fazer o que Moisés fazia, muito melhor ainda. Sabia? E hoje nós estamos sendo capacitados para capacitar outras pessoas, para fazermos discípulos, para fazermos pessoas amantes de Jesus, amar o reino de Deus, queimar dentro do nosso coração por Jesus. Amém? Então, esse fogo que acontece dentro de nós precisa estender para as outras pessoas. Deus nos salvou para realizarmos boas obras. E, por exemplo, evangelismo são boas obras de salvação. Evangelismo também, discipulado e muitas outras coisas. Porque agora nós estamos engajados nisso. Nós não fomos chamados para sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, conforme diz Tiago 1:22, mas não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Agora eu ouço, agora eu leio, e eu vou praticar aquilo que eu li. Porque agora eu sou um discípulo. E um discípulo, ele é obediente. Um discípulo, ele é obediente. Quando Jesus e seus discípulos estavam ali, você pode notar que eles estavam indo, Pedro, quem lembra de Pedro? Pedro era casado, correto? Pedro ia nas viagens de Cristo fazer missão. E Jesus não teve muito acesso a outros lugares. Ficou mais na Palestina. Mas olha só, Pedro era casado. E Pedro falou, olha, Senhor, eu não posso ir porque eu vou deixar minha esposa. Ele não disse isso. E ele saía em missão, saía nas cidades, povoados, não ficava ali não, pousava fora. Entende o que é o comprometimento com a obra de Deus? Não é apenas vir num culto, numa reunião, não. Isso é diário, isso é o tempo todo, sabe? Pensando, orando pela causa de Deus. Pessoas morrendo sem Cristo, é isso que nós precisamos fazer. E cada um de nós, cada um que é convertido, que é salvo em Cristo, tem um papel no corpo. Nós temos dons espirituais. O corpo não funciona sozinho. Eu estou em casa sozinho, não funciona. O corpo precisa da comunhão de Cristo. E o engajamento da igreja fortalece nossa fé, edifica outros. Olha, eu venho à igreja, eu vou sair edificado para fazer as coisas de Deus. E isso vai acontecer. Eu venho, irmãos, eu vou orar por cura, sim. Eu vou orar por milagres na minha vida, vou orar por milagres, vou orar por restauração, por libertação, mas ao mesmo tempo também pela obra de Deus. Deus vai abençoando. Quando você fizer a obra dele, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mateus 6,33 vai dizer isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um tem um dom, pelo menos um dom. Deixa eu perguntar. Acho que eu fiz essa pergunta esses dias, né? Quem tem um dom de ensino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já temos 12 atalaias para ir ministrar a palavra nas casas de paz. Olha que benção. Eu vou explicar depois o que é isso. É tipo célula.
Por exemplo, o Abraão tem a avó que não conhece a Deus, não tem nada, não tem problema. Vó, a senhora quer que venha uma dupla de pessoas, lógico, 2, uma dupla de trio, pode ser aqui falar da palavra de Deus? A senhora deseja receber um estudo? 4 estudos da palavra de Deus? Sim. É difícil alguém rejeitar, viu? É muito difícil alguém rejeitar a palavra de Deus. Opa, que venha para abençoar o meu lar, porque é uma casa de paz. Então isso que nós vamos orar, tá? Não vai ser de imediato, nós vamos orar, nós vamos passar o que é realmente isso, para depois nós começarmos novamente a fazer células. Nós já temos uma. Mas depois desses lugares, porque a igreja precisa alcançar os lugares, irmãos, a comunicação não tem sido efetiva. Não tem sido. Hoje, na era digital, é muito complicado. Se você não pagar o tráfego, se você não pagar alguma coisa, as pessoas não te veem. Pode perguntar para alguém, você conhece a Igreja Batista Esperança, lá na Ibirapuera? Não, nunca vi. E é normal. Ah, você conhece a loja tal e tal? Não, nunca vi. Por quê? É a comunicação que não está sendo eficaz. Agora, hoje, nós, como igreja, nós podemos avançar nesse sentido, de comunicar efetivamente a palavra de Deus através das coisas da igreja. Isso é que vai também ajudar nesse sentido de evangelismo. Deus concedeu um dom a cada um, pelo menos. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Ou seja, todos nós temos dons e principalmente talentos que devem ser edificados para a igreja, que devem ser usados para a edificação da obra de Deus. Nunca lhes falte o zelo, Romanos 12:11. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Nunca falte aquele zelo pela obra. Irmãos, eu faço tanta coisa no meu trabalho, eu deixo tudo bonitinho, mas na hora da obra de Deus eu relaxo. E deve ser o contrário. Não deve ser o contrário, mas deve ser igual. Assim, o mesmo zelo que eu tenho lá no meu trabalho, eu preciso também fazer com as coisas de Deus, senão vai faltando trabalhadores. E a igreja necessita, não somente aqui, em todos os lugares, de trabalhadores. E o serviço exige dedicação e zelo, porque senão nada vai acontecer. E segundo, o compromisso além das 4 paredes. Mateus 28, 19 e 20. Ide, gente, esse aqui é para todos nós. Portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Isso aqui é um mandamento. Ide. Aqui é um imperativo. Vai. Aqui não está falando, talvez, se você quiser, né? Se tiver um tempinho lá na sua casa, se você não estiver fazendo nada, vá. Não está falando isso. Ide. É só imperativo, Regina? Só? Então tá bom. Então é só, viu? Não é nada do pretérito perfeito, do futuro, não é. Imperativo. Ide, portanto, e fazei discípulos. Gente, se eu morrer hoje e não ficar nenhum discípulo meu aqui, eu falhei como pastor. Sabia? Qualquer área, viu? Qualquer área. Se eu não fiz discípulo, eu falhei. Não fiz. A gente precisa pensar nisso. A obra de Deus não acontece apenas dentro da igreja, mas fora. Nós somos a luz do mundo e sal na terra. As pessoas vão ver em nós que nós estamos engajados num trabalho divino e Deus vai recompensar. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha, eu tenho muita fé. Olha que homem mais fezudo que tem. Olha, eu tenho tanta fé, mas tanta fé e a obra não acompanha. Então não tem fé, não tem obras. Olha, eu tenho muita fé, olha, eu falo, eu oro e acontece. O surdo ouve, o cego enxerga, o paralítico anda. Mas e aí? Não tem boas obras. Aí a fé é morta, segundo Tiago. A fé verdadeira nos move a agir. A fé vai me compelir agora a fazer alguma coisa. Ação. Orar e agir. Ajudar os necessitados. Eu quero agradecer àqueles também que trouxeram o quilo do alimento, porque precisamos, montar algumas cestas.
Pregar o evangelho, viver em santidade, faz parte do nosso compromisso com Deus. Isso tem que acontecer no nosso meio, de acordo com Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora nós recebemos o poder do Espírito Santo. Agora não preciso mais ter vergonha em falar. Agora eu vou chegar numa casa, olha, a paz do Senhor Jesus esteja aqui neste lugar. Quem não quer receber alguém assim? Quem não quer receber alguém que está abençoando a tua casa, alguém que está levando a palavra de Deus ali? Todos querem receber. Eu não estou indo lá levar fofoca, não estou indo lá, porque falar em fofoca, isso não é de Deus. Chegou aqui, opa, é fofoca, tranca aqui mesmo, não passe adiante, né? Faça aquelas perguntas que Sócrates fazia lá, se é bem, se não é. Então, vamos lá. O Espírito Santo nos capacita a testemunharmos em todos os lugares. Não somente aqui dentro. Aqui dentro, se você olhar para todos, são todos cristãos. Todos bonitos, todos simpáticos, todos pacientes, todos dominam o fruto do Espírito. Olha só, tem muita gente amorosa, tem amor, tem alegria, tem os frutos do Espírito, né? E lá fora? Não pode ver um cidadão ultrapassando o cara pela direita, que ele vai na cola e até bater. Muito paciente. Eu sei, já entendi, tá? Não precisa ficar com raiva. Vamos lá. Terceiro, o custo do compromisso com Deus. Nós estamos falando isso aqui, mas são as recompensas, tá bom? Há um custo, mas nós temos as recompensas. Quando nós utilizamos a nossa vida em favor da obra de Deus, o nosso veículo, a nossa casa, irmãos, Deus abençoando. Isso é natural, tá? Então, isso é algo que vai acontecendo já. Jesus respondeu assim, ó, lá em Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu comecei uma obra aqui, se eu olhar para trás, coloquei a mão no arado. Se eu olhar para trás e ficar com, minha família aqui, irmão, ninguém vai abandonar família nenhuma. A nossa mãe está lá, nosso pai está lá, se você tem, está lá, ninguém vai abandonar. Mas olha, eu não posso agora olhar para trás, desanimar, desistir. Agora eu vou perseverar até o fim, porque Deus nos capacita. Então, se eu parar no meio do caminho, eu não sou apto para o reino de Deus. Então, eu vou começar e não vou olhar para trás, porque o compromisso com Deus exige firmeza, exige perseverança. Ele foi bem, mas agora ele parou. Desistiu, não serve. É assim no reino, qualquer lugar. Olha lá, a corrida, está chegando lá, falta 100 metros para acabar a corrida. Parou, ou caiu, sei lá, desistiu, parou, não ganhou. Para alcançarmos esse compromisso, eu não posso colocar a mão no arado e olhar para trás. Ontem eu estava dizendo para minha esposa, antigamente nós morávamos num bairro e nossa igreja era num outro bairro. E para chegar até lá, não era asfaltado, nós íamos a pé. Nós tínhamos uma bicicleta. Então nós íamos, novo convertido ali, 18, 19 anos, 20 anos. Colocava a bichinha na garupa, né? Ia lá eu, com chuva e tudo. Com chuva, um guarda-chuvinha ali, chegava todo molhado na igreja, ia lá para fazer a obra. 20 anos. Isso sempre foi assim. Aí hoje, com a facilidade que eu tenho, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho bicicleta, por que eu não vou? Porque, gente, se eu não consigo congregar, eu vou fazer a obra de Deus como? Não faz sentido. Se eu não consigo participar de uma reunião como essa, eu não vou fazer a obra de Deus nunca. Mas eu faço, você não me conhece? Não mesmo. Não conheço. Se eu sou um cristão, eu não posso olhar para trás. Eu não posso ver dificuldades em participar de um culto, em participar de uma célula, em participar de alguma coisa para Deus. Hoje tem reunião no trabalho. Às 22 horas eu tenho que ir, não tem? E aí, às vezes é entediante, às vezes o patrão é chato, o chefe é chato, mas na obra de Deus, irmãos, graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós pedimos apenas que aquilo que a Bíblia ordena. Ninguém é coagido a fazer algumas coisas. Ele estava ofendendo o tempo todo a equipe, ofendendo os líderes, ofendendo, xingando e etc. Então, tiraram ele. Paulo Júnior, quem conhece? Lá de Franca. Já não é mais pastor. Mas tenhamos cuidado com isso. Porque nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor alegremente e não por força, não por violência.
Vou fazer algo aqui. Eu não quero. Vai fazer o quê? Vai forçar? Não adianta. Então nós estamos aqui por amor. Jesus, essa resposta que nós estamos transmitindo a Jesus é por amor, e não por violência, não por nada. Muitos começaram bem, mas depois desanimaram. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que começou muito bem a carreira, era até pastor, era até obreiro, era até diácono, era até presbítero, hoje não está mais no caminho de Deus. O que houve? E aqui não estou julgando ninguém. Cada um sabe da sua vida, Deus sabe de cada um. Mas o que aconteceu nesse caminho? Então cuidemos com isso, irmãos, cuidemos. Precisamos ser constantes até o fim. Mas eu estou cansado, é assim mesmo. Outro vai animando, o irmão começa a animar o outro, não desanimando. Um está cansado, vamos dar uma animada? Vamos levantar aí, vamos dar uma ligadinha. Eu sei que muitos não atendem ligação, né? Mais WhatsApp. 1 Coríntios 15, 58. Olhem uma das recompensas aqui. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Quando acontece alguma coisa para fazer, olha, terça-feira vai ter célula. Gente, já desde pela manhã, hoje tem célula, hoje eu estou animado, vou ver meus irmãos. Mas e se eu não tenho esse entusiasmo? Pelo menos para participar. Quanto mais para fazer a obra, né? Pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Tudo que vocês estão fazendo para Deus, nada passa despercebido diante do Senhor. Você está trabalhando na obra, está fazendo as coisas para Deus, e não vai ser inútil, não vai ser em vão. Continue trabalhando, continue servindo, porque na obra do Senhor, nada é inútil. Tudo aquilo que você fez um dia, ou que você faz hoje, tudo isso está contabilizando na obra de Deus. Tudo isso Deus vê e recompensa a tua vida. Amém? Isso que nós precisamos fazer agora. E Deus deseja que você faça. Não vai precisar chamar nem pedras, nem anjos, não. Nós estamos aqui para isso. A nossa geração não vai passar em branco, não. Nós vamos fazer, sim, alguma coisa para Deus, porque Ele merece. Porque senão, irmãos, uma que não era para eu estar vivo, então, não é nem para estar falando aqui. Olha só o que diz Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, gente, presta atenção nesse versículo, deixar sua casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e perseguições também. Olha que bênção. E no futuro receberá a vida eterna. Essa semana fizemos algumas visitas. Graças a Deus, onde nós vamos, somos bem acolhidos, bem recebidos. E olha só, nós estamos recebendo 100 vezes mais. Casas, agora onde nós vamos, eu tenho uma casa, eu tenho um irmão. Essa semana nós fomos lá na Dani, fomos muito bem recebidos. Obrigado, viu, Dani? Tempo maravilhoso ali, um café fantástico, um bolo, uma casa. Nós temos uma irmã lá. Nós fomos visitar. Aí tem a casa do Otávio e da Ana Júlia, vamos lá tomar um café. Casa 100 vezes mais, do tio Dolfo, da Sueli, do Ricardo, do João, da Lidiana. A maior parte nós já fomos na casa. Isso é uma recompensa que Deus dá. Né, Alex? Na casa de vocês também. Quantas vezes? Gente, se eu for falar nome, vai todo mundo praticamente. Na sua também, viu, Nê? Senão depois vai ficar me cobrando. No Ney, na Mira. Todos recebem bem. É isso que esse versículo está dizendo. Às vezes não vai ser material. Mas olha, você vai receber 100 vezes mais. Casas, irmãos, olha o tanto de irmãos que nós temos. Quando eu tenho alguma dificuldade, o tio Dolfo sabe disso. Mães, quem não tem mãe aqui, de oração? Sabe que tem um monte de irmãs aqui que oram pela madrugada? Eu vou citar até uma delas, a irmã Vilma, está orando por cada um de nós. Terras e também perseguições. Por que perseguições? Porque agora nós estamos trabalhando na obra de Deus, no Evangelho, e pessoas não se agradam disso. O mundo não se agrada disso. Então o mundo ele vai tentar jogar de alguma forma para que você se arrependa de onde você está e volte para o lamaçal de pecados.
perseguições. Só que no futuro nós vamos receber a vida eterna. Nós temos aqui a recompensa aqui na terra, mas depois, principalmente, a melhor de todas, morar no céu com Jesus, reinar com Cristo. Seguir Jesus envolve renúncia, mas a recompensa é imensurável. E o último versículo dessa noite, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Olha só, você chegar no final da sua vida e ouvir isso aqui. Já pensou? Eu não vou falar ninguém, eu estou lá na Cardácio ali, nem sei, né, porque não tem plano. Eu acho que é na Cardácio ou na funerária ali. Aí está lá um versículo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Já pensou que maravilha? A pessoa, eu lá no seu velório lá, e está lá, né, a plaquinha, olha, esse guardou. Estou brincando, né? Uma vez eu brinquei, no outro dia deu ruim, então eu vou falar de mim. Eu brinquei, no outro dia o camarada ficou ruim e falei, meu Deus do céu, vai morrer. Misericórdia, vai botar o paletó de madeira. Não, graças a Deus não aconteceu. Mas já pensou, eu combati o bom combate. Eu estava até pegando uma pequena conversa do Alex do Cerqueira ali, que chegou o balde, né, é massa que chama? Já chegou, e está marcando para sábado, né, se Deus permitir, o tempo ajudar. E nós também vamos marcar um mutirão aqui na igreja para limpeza. Amém? Rapaz, essa semana vai ser benção. Porque na outra semana tem feriado para a gente descansar. Então é benção, né? Então essa semana vai ser uma semana abençoada. Então estaremos um monte de gente aqui. Eu tenho certeza que haverá irmãos, como sempre tem, vai trazer Coca-Cola, vai trazer bolo, porque olha, esse povo é... Mas eu não vou reclamar, não. E vai trazer bolo, e vai trazer pão, e vai trazer coca. Então traga. Não dá para ajudar, mas eu vou ajudar com alguma coisa. Combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé em Cristo. Amém? Precisamos nos manter firmes até o final da jornada. E o reino de Deus precisa de trabalhadores comprometidos com a sua obra, dentro e fora da igreja. Servir a Deus, irmãos, exige compromisso, renúncia e perseverança. Porque às vezes eu vou ter que renunciar alguma coisa boa aos olhos do mundo para estar aqui. E como está o seu engajamento na obra de Deus? Você tem sido um discípulo comprometido? E eu creio que Deus vai levantar vidas aqui. Eu creio que Deus vai levantar, já está levantando pessoas para estar trabalhando, firmando os seus caminhos neste lugar, para que o Evangelho venha a ser disseminado, de um bom sentido da palavra, para que pessoas venham aqui. Por isso que eu peço a você, compartilhe as coisas, para que mais pessoas sejam alcançadas, porque só um pequeno grupo não tem alcance, não adianta. Então, quanto mais pessoas compartilhando, vai ser melhor. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Não me deixe ir, se você não for. Não me deixe estar, se não estiver. Não me deixe ter, se não me tiver. Se é pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é.
Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está, eu quero ser como você é, eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, Senhor, um coração pra obedecer, fiel, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer. Cante ao Senhor nessa noite. Formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está, eu quero ser como você é, eu quero amar como você ama. Aleluias. Nossos pés pra te seguir, Glória ao teu nome, Jesus. Feche seus olhos. Aquilo que você cantou. Dá-me ouvidos para te ouvir, Senhor. Dá um coração para obedecer. Formosos pés para te seguir. E olhos para contemplar o Senhor. Ore ao Pai, feche seus olhos. Ore ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. E quem sabe esse trabalhador é você. Deus quer você. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque aqui em vida, nós temos grandes recompensas do Senhor. Nós temos grandes irmãos, Pai. Nós temos casas, pais, mães. Ó Deus, nós temos sido muito abençoados pelo Senhor. Ó Deus, nos capacite cada vez mais a te seguir. Que sejamos orientados a cada dia pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, que passamos, ó Pai, que façamos o ID do Senhor. E que possamos, ó Deus, estar cada dia nos rendendo aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só mais um pedacinho. Amém. Irmãos, olha só. Às vezes você vai por aí e você vai ver um grupo musical, uma banda,
Olha que interpretação fantástica. Que é isso, gente? Isso aqui você não vê todo canto, não. Ó, todos os domingos aqui, ó, você vê que bênção. Eu sei que a glória é para Deus, mas Deus abençoe, viu, a vida de vocês. Nós somos músicos e você sabe a interpretação. Isso é coisa linda. Às vezes você vai por aí e você não encontra isso, não. E na igreja você encontra isso. Porque é para Deus. Deus merece. Coisa boa, Deus merece o melhor. Olha só que bênção. Deus abençoe muita vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez? Porque nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Que o Senhor conserve cada coração assim. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Eu estou aqui para compartilhar algo muito importante com os irmãos. Nossa igreja está passando por um momento delicado, financeiramente. As contas, irmãos, estão sendo pagas, graças a Deus, mas com muito esforço. E mais uma vez, os nossos pastores abriram mão de seus salários para suprir a igreja. Irmãos, vocês sabem que a cultura da nossa igreja não é de maneira alguma tentar de qualquer maneira tirar o dinheiro dos irmãos, forçá-los a fazer alguma coisa. E olha só, nosso pastor, ele sobe aqui para falar da obra de Deus, falando de ganhar almas, não é? Que foi o que acabamos de ouvir, de servir a Deus com excelência, de buscarmos a Deus, de levar o evangelho nas casas, mas em momento algum você ouviu ele falando a respeito do dinheiro. Esses são os nossos pastores. E eu gostaria de aproveitar e falar algo a respeito dos nossos pastores aqui. Alguns irmãos podem não concordar com tudo que os nossos pastores fazem. Pode colocar algum defeito neles, sei lá, falar, olha, nosso pastor podia fazer isso ou aquilo, ele tinha que ser assim ou assado. Acredito que é normal do ser humano fazer isso. Mas, irmãos, entendam uma coisa, eles são pastores, eles se importam com almas. E nós, como igreja, eu, como liderança, não poderia ver algo na nossa igreja acontecer assim e me calar. A gente precisa falar a respeito. Não é agradável, não é nada fácil para mim vir aqui, depois desse culto maravilhoso, desse louvor, uma presença de Deus, e vir agora dar uma notícia dessa. Mas é claro que a gente crê que é trabalhando, unindo forças e sendo família que vamos vencer essa fase como igreja, juntos, amém? Por isso que no dia 24 de maio vamos realizar a campanha do Yakisoba. E eu, Ana, prazer, sou a Ana, do Baião de 2, vou preparar com muito carinho a minha receita especial para ajudar a nossa igreja, amém? Quem quiser ajudar, pode contribuir de várias formas, irmãos. Não se preocupem, aqui você não é obrigada a fazer nada e nem quero que você se sinta constrangido. É porque a gente precisa mesmo mostrar o que está acontecendo na nossa igreja. É uma parte muito importante também. Você pode ajudar comprando o yakisoba, você pode ajudar, e isso, irmãos, ajuda muito. Você pode divulgar. Nós vamos disponibilizar tudo para vocês. Imagens, vídeos, nós vamos passar através do WhatsApp da igreja. Você pode ir lá, baixar e compartilhar no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. E, claro, mais uma vez, reforçando, nada é obrigado. Você não precisa se não quiser, tá bom? Você pode até mesmo vender esses vales. Cada pessoa que se comprometer a pegar esses vales e vender, vai receber um bloquinho assim, ó. Esse bloquinho. E nesse bloquinho vem apenas 5. 5. Não é 10, não é 15, não é 20. São 5 vales, justamente para não pesar para ninguém. Porque sabemos o quanto está tudo difícil, irmãos. Está tudo difícil no Brasil, está tudo difícil para todo mundo. A gente tem noção disso. Então, qualquer esforço que você fizer, de qualquer maneira, se você quiser doar algum ingrediente, tá? Fica aí, depois a gente vai passar tudo para vocês lá certinho.
o que Deus tocar no seu coração. O esforço que você fizer já contribui muito, muito para a obra de Deus. Então, irmãos, estamos trabalhando, cozinhando com propósito e fazendo a nossa parte com alegria, amém? E para reforçar, irmãos, para deixar bem claro para os irmãos, a nossa igreja ela é totalmente transparente. Se alguém quiser entender melhor como estão as finanças da igreja e quiser o acesso ao relatório, você tem direito, você pode pedir isso, você pode questionar para onde está indo os dízimos, as ofertas. Isso se chama transparência, tá bom? Você tem esse direito. É só procurar o nosso irmão Randolfo. Para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, o irmão Randolfo ali, dá um sinalzinho. Você pode chegar até ele e falar assim, irmão, que história é essa? O que essa moça aí, a Ana, está falando, que só entrou R$45 e os nossos pastores estão sem salário? Me conte mais. Ele até estava conversando comigo, ele disse que semana que vem vai trazer todo um relatório, vai apresentar para vocês, então não faltem, porque é importante que você saiba e entenda o que está acontecendo com a sua comunidade, com a igreja local, amém? É importante que você entenda sobre as finanças da igreja, amém? Então, irmãos, é só procurar o Randolfo, ele está à disposição, então é isso, eu conto com vocês. No final do culto eu estarei ali, se você puder nos ajudar a vender, são 5 irmãos, 5 só. 5 você pode vender para a sua própria família, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, e quando você vê, já foi. Irmãos, eu vou dar uma pequena aula de marketing aqui. Sabe quem é o pior inimigo da dieta? Sabe quem é o pior inimigo da dieta? Os colegas de trabalho. Eu vou explicar por quê. Você está lá no trabalho e, de repente, um começa, tô com uma fome. Aí o outro já fala, vamos pedir um negocinho? Vamos pedir ali um lanche, vamos pedir ali um açaí. E todo mundo já começa, né? É aí que os irmãos entram. Falam assim, falando nisso, a nossa igreja está vendendo um yakisoba, assim, muito bom, muito gostoso, feito pelo Baião de Dois. Você conhece o Baião de Dois? Então, eu vou te passar, olha esse yakisoba aqui. Aí os irmãos já vai ter a imagem ali real do produto. Gente, é de qualidade, não é qualquer coisa, tá? Tem muito sabor. Quem aqui já provou, sabe. Eu não estou fazendo propaganda de mim, não, gente. Eu só estou reforçando que o produto é muito bom. Então, irmãos, basta querer. Se Deus tocar no seu coração, me procure ali no fundo, nós vamos abrir um grupo no WhatsApp e todas as dúvidas serão sanadas. Não é nada difícil, a cada campanha que faz, a gente vai melhorando e vai facilitando. Nós não vamos dificultar a vida dos irmãos. Será tudo muito fácil, vocês terão acesso a tudo, amém? Então, eu conto com os irmãos e agradeço desde já.